Se fosse para usar uma palavra para descrever o mangá de One Piece em 2025, essa palavra seria reviravolta. Seja o domínio da virada para o lado sombrio de Imu, a inversão entre o bem e o mal dos Gêmeos do Ruivo, ou a duplicidade do príncipe amaldiçoado Loki em 2025, as grandes figuras de One Piece parecem todas extremamente completas. Desta vez, não vamos escolher o top 10 cenas do ano, mas sim assistir de uma vez só a todos os momentos mais empolgantes. Não importa se você é do time do anime ou do mangá, mesmo que neste ano você não tenha lido nenhuma única página, não tem problema. Um único vídeo vai te levar a uma rápida revisão de toda a trama do mangá de One Piece em 2025, recuperando tudo o que houve de mais incrível ao longo do ano inteiro. A história de One Piece em 2025 começa pela lenda do Deus do Sol no País dos Gigantes. Nika passou a ter um significado muito mais concreto. Ele já não representa apenas liberdade e libertação, podendo também ser um Deus capaz de destruir o mundo. A raça dos gigantes sempre venerou o Deus do Sol, o que também dá a Luffy e ao seu bando dançante um significado diferente. Só que o próprio Luffy, no momento, ainda não sabe exatamente que segredos Nika esconde. E atualmente, o templo de Heris que circula em Elbaf, assim como certo mural concluído durante o século perdido, revelam o passado, o presente e o futuro, os 3 desfechos que o mundo já enfrentou e ainda enfrentará. O autor Oda usou 2 páginas duplas completas para retratar esse mural extremamente detalhado. Os segredos finais de One Piece estão todos escondidos aqui. Nós também fizemos 2 vídeos longos analisando isso. Quem tiver interesse pode procurar para assistir. Embora no momento ainda existam várias correntes de interpretação, é indiscutível que o desfecho final de One Piece será uma grande guerra, e a história atual se encontra justamente na véspera dessa guerra. Eu considero esse mural como um dos melhores momentos do ano. Outro grupo que conhece os segredos da Grande Guerra, os Cavaleiros de Deus, já começou a agir. O irmão gêmeo mais velho de Shanks, o Ruivo, conhecido em tom de brincadeira como Stunks, Shamrock, faz sua estreia oficial como comandante dos Cavaleiros de Deus. Junto com ele, surge também uma misteriosa mulher chamada Junzi. Shamrock mostrou um pouco de seu poder e já exibiu uma força impressionante. Sua arma é uma espada ocidental capaz de se transformar em um Cérbero do inferno. As armas que comeram Akuma no Mi voltam a entrar no campo de visão de todos. No último capítulo do ano, outra arma desse tipo voltou a aparecer. Shamrock feriu gravemente Loki, que se recusava a se submeter, e então convocou outros Cavaleiros de Deus, preparando-se para agir juntos em Elbaf. O objetivo deles é conquistar todo o país dos gigantes e transformar a raça dos gigantes em uma força militar a serviço de Imu. Isso também é algo que naquela época, o rei dos gigantes Harald não conseguiu completar. Do lado de Luffy, a história se desenrola a partir do resgate de Loki. Para conseguir a chave das algemas de Kairoseki que ele carregava, Luffy e os outros entraram no Castelo Real e encontraram outra figura de nível lendário, o braço esquerdo do Rei dos Piratas, Scopper Gaban, conhecido pelo apelido de Comedor de Montanhas. Ele é justamente o misterioso homem de chapéu de palha que havia aparecido antes. Embora esteja no mesmo nível de Rayleigh, como muitos já tinham especulado, sua aparição acabou não sendo tão surpreendente. Mesmo assim, isso não impediu o velho de demonstrar uma força esmagadora. Com um único golpe, 80 Shao Shuai, ele ainda conseguiu entrar para a lista de melhores cenas do ano. Mas Gaban apenas quis testar um pouco Luffy e seus companheiros. Depois de ver sua forma branca, ele pareceu confirmar algo que Shanks havia comentado com ele anteriormente. Por isso, Gaban se rendeu diretamente e entregou a chave a eles. Com a chave em mãos, Luffy não perdeu tempo e libertou Loki imediatamente. Porém, seguindo o conselho de Zoro, deixou ainda uma algema. Mesmo assim, isso já foi suficiente para Loki conseguir se levantar. Esse contraste gigantesco entre as duas partes, carregado de emoção, voltou a elevar ao máximo a sensação de opressão dos gigantes antigos, tornando-se mais uma cena clássica. No entanto, nesse momento, Loki já estava gravemente ferido. Sustentando-se apenas na aparência, ele pegou sua arma, a ferro-raio, e apontou para a árvore do mundo, provocando até a queda de um relâmpago. Se eu fosse a árvore do mundo, naquele momento com certeza estaria cheio de pontos de interrogação. Irmão, eu não fiz nada, por que está me acertando?
Oda, na verdade, já começa aqui a preparar o terreno para as habilidades de Loki e do Ferro-Raio. Enquanto Luffy e os outros ainda estavam em confronto com Loki, do outro lado os Cavaleiros de Deus já haviam começado a agir. Usando habilidades especiais, sequestraram um grupo de crianças gigantes e ainda materializaram monstros dos pesadelos, trazendo-os ao mundo real. Por um tempo, Elbaf mergulhou em um caos gigantesco. Sem brincadeira, essa cena é comparável ao Ragnarok e marcou oficialmente o início da batalha no País dos Gigantes. A frota dos gigantes se uniu imediatamente para contra-atacar e resgatar as crianças. Dory e Brog reaparecem com o haki da supremacia do reino no fundo do rio. Nami, Jinbe, Brook, Usopp e outros membros dos Chapéus de Palha também entraram na luta, mas sofreram um ataque surpresa de Junzi e foram suprimidos por sua habilidade especial. Dá para dizer que essa parte foi realmente explosiva. Junzi executou uma sequência de golpes extremamente fluida e derrotou instantaneamente 4 membros do bando do Chapéu de Palha. Nesse momento, Robin chega e entra em combate com Somaz, dos Cavaleiros de Deus, mas é derrotada e presa por espinhos. No momento crítico, Gaban aparece. Seu machado, envolto por um poderoso haki, corta diretamente um dos braços de Somaz. Uma cena extremamente satisfatória e ao mesmo tempo misteriosa. Por que Gaban consegue suprimir um corpo imortal? Oda começa aqui a preparar o terreno para outro uso importante do Haki do Rei. Os anciãos são a chave para lidar com a habilidade de imortalidade dos Cavaleiros de Deus. Gaban não perdeu tempo e resolveu Somaz imediatamente, salvando Junzi e as crianças sequestradas. Infelizmente, como seu filho foi feito refém, no último momento, Gaban acabou desistindo da luta e foi gravemente ferido por Junzi, caindo no submundo. Por sorte, Chopper estava o tempo todo logo atrás e usou seu reforço de pelos para segurar Gaban. Ao ver o pai gravemente ferido, o filho de Gaban começou a chorar alto, despertando inesperadamente as memórias adormecidas de Junzi. Ela parece ter se lembrado de seu passado com Brook. Esse é um grande prenúncio clássico do mangá. Justo quando Junzi estava prestes a reconhecer Brook, Imo entrou em cena de repente, forçando a posse do corpo e da consciência de Junzi. Insatisfeito com a lentidão das ações dos Cavaleiros de Deus, decidiu assumir pessoalmente o controle de Elbaf. A partir desse momento, os poderes de Imu começam a ser oficialmente revelados. Ao enfrentar os piratas gigantes, ele ativou uma habilidade misteriosa chamada Domínio da Virada Negra, transformando Dory e Brog em demônios. Depois de corrompidos, os gigantes ganharam um poder aterrador e começaram a transformar outros gigantes sem parar, criando por fim um poderoso exército demoníaco. O objetivo deles era eliminar o ancião dos gigantes e conquistar completamente Elbaf. Ao mesmo tempo, Gaban e Chopper, que haviam caído não muito tempo antes, também se reuniram com Luffy e os outros. Chopper finalmente contou o que estava acontecendo acima. O poderoso haki de Imu também estava afetando o submundo. Luffy entendeu tudo imediatamente. Um inimigo poderoso havia invadido, a situação era crítica, e Luffy e os outros decidiram subir imediatamente para prestar apoio. Gaban então ensinou a todos como usar o Haki do Rei para conter os Cavaleiros de Deus e confirmou oficialmente que Zoro também possui Haki do Rei. Quanto a Sanji, ficou um suspense. A conversa dele com Gaban foi propositalmente ocultada por Oda. Com todos os preparativos prontos, Loki também pediu para lutar, mas foi impedido por Hajrudin. No fim, sob a persuasão de Gaban, Loki finalmente concordou em contar a verdade sobre seu mestre do passado. Assim se inicia o chocante arco de flashback do Rei dos Gigantes, seguido pela lendária história dos Piratas Rocks. Aqui, Oda usou de forma extremamente habilidosa, primeiro uma cena chocante de Harold, sendo atravessado pelas lanças dos guardas, elevando o suspense ao máximo, e só depois começou a contar a história em retrospectiva. Harold, que mais tarde se tornaria um rei sábio, também foi um dia alguém de temperamento difícil e começou a mudar após conhecer a gigante Ida. Mais tarde, dedicou toda a sua vida a fazer com que Elbaf voltasse, de forma pacífica. Essa bela visão também se tornou o ponto de partida de todas as tragédias posteriores. Mais tarde, Harold teve Hajrudin com Ida e também teve Loki com outra rainha legítima. No entanto, Loki foi abandonado pela mãe logo ao nascer, apenas porque possuía um par de olhos muito especiais, e por isso foi considerado amaldiçoado. Porém, isso muito provavelmente é um símbolo de uma linhagem de Haki do Rei. Loki talvez carregue o destino de algum lendário gigante do passado.
Mas isso ainda é um gancho deixado em aberto. A infância de Loki foi envolta em infortúnio, mas sua vida mudou por causa do surgimento de um homem. Rox de Shebeck, o herói lendário, faz sua primeira aparição oficial no mangá, invadindo Elbaf de maneira extremamente arrogante, com os subordinados do nível de Newgate e Shiki o acompanhando. Desta vez, Oda não fez mistério e declarou diretamente que Rox é o pai daquele que mais tarde se tornaria um dos Yonkou, Barba Negra. Assim começa a história de Rox. Ele já havia invadido a Terra Santa de Mary Geoise e avançado até a Sala das Flores, confrontando Imu diretamente. Essa pose de chefão sentado também se tornou uma das cenas clássicas do ano. Naquele momento, Rox estava sozinho e sabia que não poderia realmente ameaçar Imu. Em seguida, virou-se e abriu caminho para fora da Terra Santa, ferindo gravemente um almirante da Marinha. Mais tarde, aquele homem não resistiu aos ferimentos e morreu. Foi também nesse incidente que Rox conheceu Harald, que igualmente havia invadido a Terra Santa. A partir daí, Rox tentou diversas vezes recrutá-lo para seu bando, mas nunca conseguiu. E foi nesse momento que ele disse a frase que se tornaria lendária: "Que poder eterno existe neste mundo?" Depois disso, Rox continuou reunindo monstros de todos os cantos do mar. Ele tomou a Ilha dos Piratas como base e declarou que a partir dali destruiria a marinha, derrubaria a Terra Santa e se tornaria o rei do mundo. Assim nasciam os lendários Piratas de Rox. Entre seus membros estavam nomes que futuramente abalariam o mundo: Newgate, Kaido, Linlin, Shiki, Wang Ji, Capitão John e muitos outros. Para realizar seu plano, Rox afirmou que precisava encontrar duas Akuma no Mi. Uma delas, muito provavelmente a lendária fruta do diabo passada de geração em geração pela família real de Elbaf. Além disso, ele também buscava o chamado Grande Martelo de Guerra. O mesmo relacionado às esculturas de gelo vistas por Nami e Chopper em Punk Hazard. Rox queria conhecer alguns dos segredos mais profundos deste mundo. Naquela época, também estavam ativos nos mares os Piratas do Roger, os Piratas 92 e outros bandos famosos. Os Piratas 92, sob a liderança da Capitã Gloriosa, ou seja, a jovem Nyon, e da vice-capitã Shakuyaku, tinham grande reputação. Em especial, Shakuyaku se tornou um ídolo de nível mundial. Incontáveis fãs se apaixonavam por sua beleza, entre eles o próprio Roger. Não há como negar, a Shakuyaku jovem parecia ter ainda mais charme do que Hancock. Oda-sensei retratou esse trecho de propósito, justamente para preparar o estopim dos acontecimentos posteriores do incidente do Vale dos Deuses. Todos os destinos começaram, aos poucos, a convergir para aquela pequena ilha no West Blue. Um dos Cavaleiros de Deus, Figarland Garland, descobriu acidentalmente o segredo do Vale dos Deuses. Ali estava escondido o clã Davy, um povo odiado pelos Tenryubito. Imu e os 5 anciãos sempre quiseram exterminar completamente esse clã. Assim, Garland propôs realizar no Vale dos Deuses um torneio de caça aos humanos, destruindo todas as formas de vida daquela ilha. As engrenagens do destino começaram a girar. Um ano antes do incidente do Vale dos Deuses, Shakuyaku foi misteriosamente sequestrada, causando choque no mundo. Ao mesmo tempo, um par de gêmeos nasceu no Vale dos Deuses. Eles eram Shanks e Shamrock. O pai era Garland e a mãe, uma mulher ruiva misteriosa. Ela ainda esperava que Garland voltasse para viver com ela, mas o que a aguardava era apenas uma lâmina fria e uma enorme frota da marinha. Há 38 anos, o incidente do Vale dos Deuses explodiu. Garland liderou um grande contingente da marinha para dentro do Vale dos Deuses e matou pessoalmente a Mãe Ruiva. Também foi ele quem deu a ordem para que o traidor dos Piratas do Rox, Wang Ji, sequestrasse Shakuyaku. Shakuyaku se tornou um dos prêmios da competição do Vale dos Deuses. Porém, essa informação vazou através de Ginny e, depois de ser divulgada por Morgans, chegou até a Ilha dos Piratas. Os Piratas do Rox, entre choque e empolgação, decidiram partir para o ataque ao Vale dos Deuses. Alguns foram atrás de tesouros, outros atrás de Akuma no Mi. Mas apenas Rox escondia um enorme segredo. Ele também era do clã Davy, e o Vale dos Deuses era sua terra natal. E naquele momento, sua esposa e seu filho estavam naquela ilha perigosa. O pequeno Tite podia ser transformado em presa e massacrado a qualquer instante. Os piratas do Roger também se dirigiram para lá para resgatar Shakuyaku. Com a aparição de Roger, a marinha liderada por Garp também veio para capturá-lo. Somando-se aos Cavaleiros de Deus que já estavam na ilha, todas as forças de Pico do Mundo reuniram-se dentro daquele Vale dos Deuses.
A invasão violenta dos piratas rapidamente lançou toda a ilha no caos. Newgate, Ning Ning, Kaido e Shiki lideraram os piratas do Rocks, varrendo todos os tipos de inimigos, com todos os tipos de armas e ataques devastadores. Garp avançou em perseguição, protagonizando a cena lendária de um homem só perseguindo 3 imperadores. Do lado dos piratas do Roger, eles também não ficaram para trás. Rayleigh foi o primeiro a encontrar Shakuyaku e derrotou com um golpe o Cavaleiro dos Deuses Somaz. Já o próprio Rocks conseguiu salvar Penguin e derrotar Garling Saint. Aqui vale mencionar o jovem fuzileiro naval da época, Monkey D. Dragon. Em um campo de batalha onde monstros se reuniam, Dragon era pequeno como um mato à beira da estrada. Oda não lhe deu nenhuma descrição de poder de combate. Ao invés disso, mostrou tudo a partir do ponto de vista de uma pessoa comum. Depois de presenciar todo tipo de massacre sangrento, aquela sensação de impotência diante da natureza humana e da justiça, mas ainda assim insistindo teimosamente em acreditar, a vida de Dragon foi mudada por esse evento, que se tornou o motivo direto de sua saída da marinha. A situação no Vale dos Deuses foi gradualmente saindo do controle dos Kyubito e da marinha. Um Imu enfurecido decidiu descer pessoalmente, manifestando-se ao possuir o corpo de um dos 5 anciãos, Saint Saturn. O enorme monstro que surgiu de repente bagunçou completamente o campo de batalha e deu início ao confronto final. Rocks, Newgate e Kaido, que havia acabado de comer sua Akuma no Mi, uniram forças. Os 3 se prepararam para enfrentar o mundo. Em seguida, Zero, Roger, Garp e outros também chegaram. As 6 maiores forças finalmente se reuniram, e juntos lançaram um grande ataque contra Imu, fazendo nascer o golpe mais poderoso até agora. Oda Sensei também usou 2 páginas duplas completas para retratar essa cena espetacular. Eu considero que esse quadro está lado a lado com o Mural dos Deuses como o melhor do ano. No entanto, nem mesmo um dano assim foi capaz de eliminar Imu. Seu corpo se regenerou rapidamente e ele usou a dominação da rotação negra para controlar Rocks. Antes de perder completamente a consciência, Rocks ainda revelou o grande segredo do clã D e de Imu, afirmando que o D. Jones era o verdadeiro rei do mundo no passado, continuando a plantar pistas para o futuro. Em seguida, Rocks foi completamente dominado por Imu. Seu poder aumentou violentamente. Ele se transformou em um demônio e passou a atacar indiscriminadamente todos na ilha. No momento crítico, Roger e Garp se levantaram para proteger seus companheiros e enfrentaram o demoníaco Rocks. Após uma dura batalha, os 2 finalmente derrotaram Rocks por completo com o nível máximo do Haki do Rei. Rocks, gravemente ferido, embora tenha se libertado do controle demoníaco, foi finalizado pelos membros do Cavaleiros de Deus que chegaram em seguida. Já Roger e Garp foram resgatados por Rayleigh e Gaban. O incidente do Vale dos Deuses chegou assim ao fim. Mas os ecos que ele deixou deram início a muitas novas histórias. Primeiro, o pequeno Shanks ruivo, por ter entrado por engano em um baú, foi levado para o navio dos piratas do Roger e se tornou um aprendiz. A vida do Filho do Destino começou. E Garp, por sua vez, foi embalado pela mídia como o herói da marinha que derrotou os piratas do Rocks, ficando famoso por todo o mar. Ao saber da verdade, o próprio Garp ficou extremamente furioso, brigou com seu amigo Sengoku e deixou a frase clássica: "Abaixo do penhasco ainda existem muitas coisas que eu quero proteger", decidindo continuar firme em sua própria justiça. Mas seu filho, Dragon, por desprezar as ações do pai e da marinha, decidiu resolutamente abandonar a marinha e começou a se dedicar à causa da libertação. E o rei dos gigantes, Harold, ao saber da morte de Rocks, caiu em profunda autoculpa por não ter estendido a mão ao amigo. Ele já havia sacrificado demais para realizar a paz de Elbaf, e agora já não podia mais voltar atrás. Ele decidiu que não importava o preço, precisava ir até o fim desse caminho. Em seguida, Harold foi ao quartel-general da Marinha e, diante de todos, arrancou as próprias pernas, pedindo para expiar os pecados acumulados do povo gigante e buscar a reconciliação com os humanos. Esse ato foi exatamente o que Imu queria. E ele passou a usar Harold para trabalhar para o governo mundial, concedendo-lhe por fim a identidade de Cavaleiro de Deus e assinando um contrato do Mar Profundo que concedia o poder da imortalidade. Nesse meio tempo, ainda aconteceu algo interessante. Shanks voltou à Terra Santa com a identidade de um homem do céu, reencontrando o irmão e o pai. Usando a posição de Cavaleiro de Deus, Shanks tomou conhecimento de muitos segredos da Terra Santa e secretamente auxiliou a ação de Fisher Tiger para libertar os escravos, influenciando profundamente os acontecimentos posteriores.
Shanks tinha plena consciência do perigo de se tornar um cavaleiro de Deus. Depois de deixar a Terra Santa, foi a Elbaf para encontrar Harold e adverti-lo para não confiar em Imu. Porém, foi justamente nesse dia que Imu e Harold romperam completamente. Harold se opôs firmemente ao plano de Imu de transformar Elbaf numa máquina de guerra. E Imu, por sua vez, usou o poder do contrato para afetar e controlar o corpo e a consciência de Harold. Quando lhe restava pouquíssima consciência, Harold convocou o ancião Yaruru e o príncipe Loki, pedindo que Loki comesse aquela fruta do diabo lendária e o detivesse. No fim, Harold se corrompeu por completo, transformando-se em um tirano maligno e cruel, passando a massacrar todos os que resistiam dentro do castelo. No meio do caminho, Shanks e Gaban chegaram e, juntos, atrasaram as ações de Harold para ganhar tempo para Loki comer a fruta. Foi também ali que Gaban revelou o segredo de que o Haki do Rei pode suprimir o poder da imortalidade. Essa experiência preciosa foi obtida a partir dos próprios Cavaleiros de Deus. E Loki, após enfrentar o misterioso martelo de guerra esquilo Iron Ray e receber o reconhecimento da arma, comeu a fruta e se transformou em uma besta mítica extremamente poderosa, derrotando Harold no final. Assim, a história espetacular de todo o ano chegou ao fim. Relembrando, a parte mais emocionante deste ano foi, sem dúvida, a história de Rox e do Vale dos Deuses. O arco de Memórias dos Piratas, na verdade, deveria ser chamado de prólogo, pois não se trata de uma simples repetição ou replay, mas sim da explicação das causas por trás dos acontecimentos atuais. Todas as conexões do passado deram origem a uma série de encadeamentos posteriores, e por fim, levantaram ondas gigantescas, lançando novamente um desafio ao mundo de Imu. O mistério das habilidades de Imu está sendo gradualmente revelado, e quando ele for totalmente esclarecido, também não estaremos longe do desfecho. Na parte emocional, este ano também trouxe momentos comoventes, como a morte de Ida. Oda Sensei raramente usou uma página inteira sem falas para retratar a dor silenciosa soterrada pela nevasca no momento da perda de Ida, o que combina perfeitamente com a personalidade conflituosa de Loki, que guarda todas as emoções no fundo do coração. O tormento interior de Mundidilong no Vale dos Deuses também foi desesperador e profundamente reflexivo. Este ano foi realmente extraordinário. Ficamos no aguardo da serialização do mangá de One Piece em 2026. Então, acima está a retrospectiva completa dos momentos marcantes e da trama do mangá de One Piece em 2025. Sejam bem-vindos ao Hello Animes. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, isso nos incentiva a criar mais conteúdo para vocês e compartilhar sua opinião nos comentários. Nos vemos no próximo episódio.